Boa noite, meus irmãos, graça e paz, como é que vocês estão? Nós estamos dando início a mais um culto jovem, Sinai. Bom, esse culto jovem ele vai ser um pouco diferente, ele está sendo online por causa desses acontecimentos que estamos vendo. Mas a igreja ela tem reforçado com bastante sabedoria que nós somos igreja em qualquer lugar e que nós podemos cultuar o Senhor em qualquer lugar, tanto no nosso templo, tanto nas nossas casas, com as nossas famílias, da maneira que for. O importante é que a gente possa sempre cultuar ao Senhor. Bom, como nós sabemos, a nossa divisa esse ano é Atos e hoje nós vamos falar sobre transformação. Antes disso, antes da gente começar o nosso culto mesmo, antes da gente começar com o louvor, com a palavra, com as outras coisas que vão acontecer, eu gostaria, por favor, que nós todos pudéssemos apresentar ao Senhor esse culto. Então, você que está em casa, eu queria que você fechasse seus olhos, que você orasse da maneira que você se sente melhor. Ou ajoelhado, ou com a cabeça inclinada, como você se achar, como você estiver confortável. Queria, por favor, agora que vocês pudessem fechar os olhos, se desconectar de tudo e pensar no Senhor, para que a gente possa apresentar esse culto ao Senhor e agradecer por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos lá. Pai querido e Deus amado, Senhor, que é o Deus santo e maravilhoso e muito, muito bom, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor nos resgatou de uma vida de pecado e de morte, Senhor. E o Senhor nos trouxe para a luz, Pai. O Senhor nos chamou pelo nome e agora nós estamos, Senhor Jesus, vivendo uma nova vida, Pai. Muito obrigada pela transformação que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigada porque o Senhor tem nos regenerado, porque o Senhor tem nos feito pessoas diferentes, Pai. Obrigada porque o Senhor tem moldado e transformado o nosso caráter e que a cada dia estamos um pouquinho mais parecidos com Cristo, Senhor. Ó Deus, muito obrigada pela nossa vida, pela nossa saúde, Jesus. Obrigada pela nossa casa, pela nossa família, Senhor. Sabemos que o momento está complicado, é um momento de pandemia, é um momento de dificuldade, Senhor. Mas mesmo assim te damos graça, Senhor, porque a tua Bíblia, a tua palavra fala que em tudo temos que dar graça, Senhor Jesus. Então nós agradecemos até por isso, Senhor. Deus nos dá sempre um coração grato, um coração que em meio às tristezas e dores e angústias, Senhor, pode estar regozijado e pode ter gratidão a Ti, Senhor. Deus, pedimos, por favor, que o Senhor tenha misericórdia do mundo, Pai. Derrama o Teu favor, Jesus. Derrama a Tua graça sobre o Teu povo espalhado pelo mundo todo, Senhor. Deus, que essa pandemia de coronavírus, Pai, que esse vírus possa perder a sua força cada dia mais, Senhor. Que o número de mortos, ele possa ser cada dia mais reduzido, Senhor. E o número de pessoas curadas possa aumentar, Senhor. Que esse vírus perca a letalidade, a capacidade dele de infecção e de enfermidade que ele causa no corpo humano, Senhor. Deus, pedimos, Senhor, de sabedoria aos cientistas, aos biólogos, para que sejam desenvolvidas vacinas, remédios, várias coisas, Senhor, que possam combater esse vírus, Pai. Só que até que isso aconteça, Senhor Jesus, pedimos que o Senhor encha o nosso coração de esperança, de força, de amor, de confiança em Ti, Pai, e de alegria, Senhor. Que nós, o Teu povo, possamos passar para aqueles que estão aflitos, para aqueles que ainda não Te conhecem, essa paz, Senhor, essa paz que excede todo o entendimento, Senhor. Deus, nós apresentamos esse culto a Ti, Senhor. Agradecemos porque o Senhor tem nos dado estratégias, Pai, para não pararmos a Tua obra, para darmos continuidade àquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, Senhor. Deus, que cada pessoa que esteja nos recebendo em sua casa seja abençoada, Pai. Que o Senhor coloque os nossos corações sensíveis a ouvir a Tua voz, Senhor. E que a gente possa ser tocado durante todo o culto e que o Senhor fale muito conosco, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Muito bom poder estar louvando ao nosso Deus com vocês, mesmo que não fisicamente no mesmo espaço, no mesmo ambiente, mas eu sei que Ele vai receber o nosso louvor. Amém? Então vamos louvar essa canção que fala da primeira essência, de estar recluso no seu espaço para louvar a Deus e engrandecê-lo, de ser o jardim particular dele. Né? E reflita sobre essa canção, sobre a letra dela, e louve daí de onde você está, e use todo o seu coração, toda a sua emoção para cantar a Deus. Amém?
estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Ser o teu jardim particular, Deus, para que assim possamos agradecer a tua grandeza, Senhor, para que possamos exaltar e engrandecer o teu nome, Deus. E para isso nós vamos agora louvar uma canção que fala de como nós agradecemos a Deus, porque Ele não nos abandona, em tempo algum, Ele não nos abandona. Então, louve comigo.
a Deus. Bom, irmãos, como vocês sabem, a divisa da Unijovem desse ano é Atos: amor, transformação, ousadia e serviço. No mês passado, lá na congregação da Cidade Nova, foi falado sobre o amor. Hoje nós vamos falar sobre a transformação. Para começarmos a falarmos sobre isso, eu peço, por favor, que os irmãos abram a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, nesse versículo, Paulo traz duas coisas muito importantes. Ele fala assim, não se amoldem ao mundo, não sejam iguais ao mundo, não tenham padrões iguais aos padrões do mundo, mas tenham suas mentes renovadas, suas mentes transformadas. Nós cristãos que temos o Espírito Santo em nós somos transformados pelo Espírito Santo a cada dia. Ele renova nossa mente, ele nos dá novos valores, ele nos dá um novo padrão de pensamento, novos sentimentos, novos desejos. Ele faz com que a gente veja nós mesmos, nosso papel aqui nesse mundo e o mundo ao redor de maneira diferente. A gente tem uma visão de mundo transformada. Porque Paulo diz assim, bom, o que é que vai ser diferente entre vocês? O que é que tem de diferente entre vocês que são cristãos e aqueles que ainda não conhecem a Cristo? É preciso que haja diferença. É preciso que as pessoas vejam em nós coisas diferentes que elas não veem nas pessoas que não conhecem a Cristo. Então, como é que isso vai acontecer? Através dessa transformação, da regeneração. Com essa transformação, cada vez que nós vamos nos tornando mais parecidos com Cristo. Então, a nossa natureza, ela vai perdendo força, ela vai diminuindo e Cristo vai ganhando força, Cristo vai aparecendo em nós. As pessoas podem ver Cristo em nós e é dessa maneira que vamos impactar as pessoas. O evangelismo, através da pregação da palavra, é maravilhoso, inclusive na Bíblia, é dito, é incentivado que nós que somos cristãos evangelizemos através da pregação da palavra. Só que uma outra maneira muito importante, impactante de evangelismo é o nosso testemunho, a nossa vida, principalmente para as pessoas que nos conheceram antes de nos tornarmos cristãos e nos conhecem agora. Nossos familiares, nossos amigos. Então elas vão ver que há em nós algo diferente. Porque quando somos transformados, é possível que Cristo apareça em nós. As pessoas vão ver Cristo, elas vão ver menos Priscila e elas vão ver mais Cristo. Então, por isso, Paulo diz isso aqui. Não sejam iguais ao mundo, mas sejam renovados, sejam transformados pela renovação da mente e pela regeneração. E essa regeneração, só quem promove é o Espírito Santo de Deus. Quanto mais lemos a palavra de Deus, quanto mais buscamos ao Senhor, quanto mais oramos e o mais importante, quanto mais buscamos obedecer à palavra de Deus, essa renovação vai acontecendo. Nós vamos nos tornando mais parecidos com Cristo. Nossa personalidade é transformada, nosso caráter é transformado, nossa mente, nossos valores, tudo em nós é transformado. E aí a gente pode falar dessa maneira, cada dia um pouco mais, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que Cristo vive em mim? Porque Cristo pode ser visto em mim. Com as minhas atitudes eu revelo Cristo às pessoas. Bom, então para que a gente possa continuar falando sobre transformação, nós vamos trazer agora 2 testemunhos. E eu tenho certeza que vocês, que eu, seremos muito edificados com esse testemunho. Graça e paz, igreja. Espero que estejam todos bem nessa quarentena, com saúde e na paz do Senhor Jesus. Meu nome é José Roberto, eu tenho 39 anos, faço parte da diretoria dos Jovens de Sinai, congrego em Sinai desde 2016. E me pediram para contar um pouco do meu testemunho de vida e testemunho a respeito do Evangelho. Quando eu olho para trás, eu vejo que o Evangelho me transformou muito nesses últimos anos. Hoje eu escrevo devocionais e faço parte da integração da igreja, coisas que, se me perguntasse alguns anos atrás, eu diria que jamais iria acontecer. Mas Deus tem os propósitos dele e ele sabe como agir, como transformar. Eu vejo como um grande milagre de Deus essa questão dele transformar um pecador num justo.
ele justificar os pecadores através do sangue dele. E a partir daí, a partir do momento que a gente busca, se rende ao Senhor, se arrepende dos pecados, como ele transforma a nossa vida nesse processo de santificação. Eu era um pecador que às vezes nem entendia que estava levando uma vida de pecado, não conhecia a palavra. E a partir do momento que o Senhor tocou em mim, que eu comecei a conhecer a palavra, é como se a gente conhecesse Jesus. E aí a gente se dá conta como o Senhor é santo e Ele quer que a gente seja santo também. Aí a gente começa a buscar a palavra de Deus e isso começa a modificar a gente, transformar a nossa mente, transformar a nossa vida, para que a gente sirva a Ele e dê frutos a Ele. Antigamente eu vendia abadá de carnaval, eu vendia festas, e hoje são coisas que eu não me vejo fazendo. Não teve nenhum acréscimo assim na minha vida. Eu bebia, eu fazia coisas erradas, e hoje eu agradeço a Deus por ter me transformado, ter mudado a minha vida ao ponto de eu buscar o crescimento na minha vida espiritual e não as minhas vontades. E esse processo de santificação é lindo, que vai fazendo com que a gente seja cada dia mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo, nos transformando à imagem e semelhança dele, e não mais deixar com que a gente esteja no lamaçal do pecado. Ele tira a gente da lama realmente e faz com que a gente esteja sobre uma rocha que era alta demais para a gente alcançar. E a gente só alcançou por meio da misericórdia dele, através do seu Filho Jesus Cristo. Eu hoje busco ao Senhor de uma maneira que eu não buscava antes, e não tinha como buscar porque eu não conhecia Ele, não conhecia a palavra dele, conhecia pouco dos seus mandamentos. É como já disse, eu conhecia o Senhor só de ouvir. Hoje os meus olhos veem o Senhor de uma maneira diferente, sabendo que Ele é santo, como Isaías disse, que quando ele viu o Senhor ele temeu e disse: ai de mim, Senhor. E aí ele foi purificado porque ele reconheceu que o seu pecado estava nos seus lábios. Eu acho que é mais ou menos o processo que a gente passa realmente como cristão, precisa passar, para que o Senhor nos regenere, nos justifique, para que a gente viva essa vida de santidade e essa transformação de mente que o Senhor propõe a todo cristão. É mais isso mesmo. Que Jesus abençoe a todos e tenha a todos um ótimo culto. Como é que estão vocês nesse tempo de quarentena? Espero que bem. Vou falar um pouco aqui sobre meu testemunho. Meu nome é Leonardo de Queiroz Quintana, tenho 33 anos e sou membro da Igreja Batista Sinai. Não fui criado em um lar evangélico, embora na adolescência meus pais tenham se convertido e eu também me converti na Igreja Batista Palavra Viva, que fica ali em Praia Grande. Durante essa adolescência toda, eu não fui um cristão verídico, né? Eu fui um crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo. Me envergonho bastante de falar isso, ao mesmo tempo que sou muito grato de poder falar isso, sabendo que hoje eu não sou nada disso que eu fui anteriormente. Meu testemunho se baseia mais na minha história. Eu tive um câncer no ano de 2010, no hipotálamo, né? É onde faz a parte distribuidora de hormônios para o corpo. Me faltava visão, me faltava força nos membros superiores e inferiores. Eu praticamente achei que ia morrer, emagreci bastante nessa época. Eu fiquei internado cerca de 3 a 4 meses no Hospital Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, pois eu era membro do Corpo de Cruzeiros Navais, somente para fazer uma biópsia, sabendo que nessa biópsia o médico cirurgião já tinha me alertado que eu que eu iria sair com algum tipo de sequela, fosse o dedo mindinho torto, como o olhar estrábico, alguma coisa iria sair com alguma sequela. Dentre esses 4 meses
que eu fiquei fazendo exames de ressonância magnética no Rio de Janeiro, fora os que eu fiz aqui em Salvador, ele comprovava um tumor no cérebro, como eu acabei de falar, de 2,5 cm. Mas só que esse não é os planos de Deus para minha vida, né? Como vocês podem ver, estou aqui, estou inteiro, falo, não tenho nenhum tipo de sequela, até porque eu não fiz a biópsia. Eu lembro que um dia antes de eu fazer essa biópsia, minha mãe me ligou e me disse: meu filho, não faça essa biópsia. Eu voltei, não fiz a biópsia e só fiquei me tratando com um medicamento chamado fenitoína, que era para pressão intracraniana, porque eu tinha convulsões nessa época. E eu lembro que foi uma bênção, porque um amigo meu fazia música na UFBA, ele estava na lanchonete e ouviu um rapaz que estava ao lado dele falando de um cara que ele nunca tinha visto também na vida e que esse cara tinha o mesmo problema que eu. Então esse meu amigo pegou o contato desse médico, com esse rapaz que também fazia música na UFBA, mas que ele não conhecia, e passou para mim. E ele é nutrólogo e neurocirurgião do HGE. E eu comecei a me tratar com esse médico. E eu lembro que esse tumor de 2,5 cm, ele chegou a diminuir para menos de 0,1 centímetro. E eu sei que não foi o tratamento que o médico deu. Eu sei que foi o tratamento que Deus me deu. Eu sei que foi Deus na minha vida, botando aquele médico para que eu pudesse me tratar. E eu glorifico hoje em dia a minha vida, pelo fato de Deus ter me dado ela novamente. E depois disso tudo que Deus me deu, depois de todas essas bênçãos que Deus me deu, mesmo assim, eu não fiquei aos pés do Senhor. Que coisa, né? Mesmo assim, eu não segui os caminhos que o Senhor tinha proposto para a minha vida. E nessa caminhada eu fiz algumas pessoas tristes. Nessa caminhada eu também fiquei muito triste por N coisas na vida, né? E eu lembro que um momento dessa tristeza, eu estava em casa, um dia de domingo, a só, e eu ouvi um louvor. E nesse louvor foi como se eu me quebrantasse totalmente. Chorei muito, foi aquele primeiro amor voltando de uma hora para outra. Eu queria realmente estar aos pés de Cristo. E eu lembro que eu peguei, joguei no Google, como eu brinco com muitas pessoas na igreja, e foi verdade. E botei Igreja Batista, né? Pelo fato de ter me convertido na Igreja Batista. E eu lembro que a primeira igreja que apareceu, a mais próxima, foi Sinai. E nesse mesmo dia eu fui ao culto, e de lá para cá foi só bênção na minha vida, mas não porque Deus é bom, mas ele também é justo. A justiça foi feita em muitas coisas na minha vida, e eu agradeço muito pelo fato de alguns irmãos, Deus ter posto alguns irmãos, né, nessa caminhada, que é o caso de Xavier, de Beto, de Renata, entre outros, não tenho como falar o nome de todos aqui, né, da minha noiva Luana. E eu agradeço muito a Deus por ter me dado novamente essa oportunidade de eu poder servi-lo. E diante de tudo isso, eu só venho ver que Ele me curou em minha ansiedade, Ele me curou no meu modo de falar, Ele me curou no meu agir, Ele me mostrou isso fisicamente em roda de amigos, né? Hoje em dia, respeitando a minha presença, em falar algum tipo de situação ou coisa leviana, eles me respeitam. Então eu vejo que Deus tem feito muito na minha vida. E isso tudo é porque eu abri meu coração e hoje em dia eu vejo que tudo que ocorre na minha vida, seja de bom, seja de ruim, é tudo de acordo com Ele. O ruim para mim é o bom para Ele. Então deixo essa mensagem para vocês e que nós possamos passar por essa quarentena para que nós possamos voltar a nos ver e nos abraçarmos. Valeu? Um beijo a todos. Pronto, meus irmãos, então vamos nesse momento estudar essa palavra poderosa do Senhor, esse relato que nós temos aqui na Palavra de Deus através do livro de Atos, Atos dos Apóstolos. No capítulo de número 1, se você acompanhar comigo essa leitura, no versículo 4 até o versículo 11, nós vamos ver grandes ensinamentos que nós percebemos de um conteúdo assim muito grande. Nós estamos falando aqui do momento da origem, do começo da igreja, do surgimento da igreja de Cristo Jesus na Terra. Nesse livro nós temos os relatos dos primeiros 30 anos da igreja. Então, meus irmãos, nesse momento que a gente vive, onde a igreja é perseguida, onde algumas promessas do Senhor estão se cumprindo sobre a igreja, nada melhor do que a gente se voltar para a origem, né? E o meu convite a você, leia comigo Atos, capítulo de número 1, versículos 4 até 11. Olha só o que diz a palavra. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então,
os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas estas coisas, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então vamos colocar um título para esse estudo, nada melhor do que dizer: aguardar a promessa de Deus é dever de todo jovem cristão. Todo jovem cristão precisa aguardar a promessa de Deus. Meus irmãos, toda a promessa de Deus, ela é completa. Quando Deus promete alguma coisa, Ele cumpre. Quando Cristo promete uma coisa, Ele cumpre. A Bíblia diz que o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Mas cabe ao homem se sujeitar, cabe ao homem confiar. E é o primeiro ponto que eu quero trazer para você, né? Primeiro ponto é: eu preciso passar pela prova da confiança. Já vi a confiança, mas confiança em quê? Vamos ver o que diz então a palavra. Aqui está dizendo o seguinte: e comendo com eles, Jesus determinou aos apóstolos e disse: não se ausentem de Jerusalém, não se ausentem, mas permaneçam, mas esperem até a promessa do Pai acontecer. Então, meus irmãos, eles tinham que confiar na palavra que o Senhor Jesus tinha dito a eles. Não há como alcançar uma promessa primeiro sem ter confiança. Eu preciso confiar na palavra do Senhor. Como eu vou alcançar uma promessa se eu não confio na palavra? Era necessário confiar na palavra de Deus. Meu irmão, eu quero pedir para você refletir comigo. Será que você tem confiado mesmo na palavra de Deus? Ou você tem sido levado e agitado como o vento, né? Ele agita de um lado para o outro, nesse tempo onde muitas vozes dizem que esse momento é o final, que Jesus vai voltar amanhã, ou de que o mundo vai se acabar. Será que você tem tido paz em seu coração? Será que você tem lembrado que Deus tem promessas para cumprir sobre a igreja e sobre você que é parte da igreja? Meu irmão, uma coisa que precedeu a confiança ou foi evidenciada pela confiança foi a sujeição, a obediência. Quando Jesus diz para os apóstolos: olhe, não saiam de Jerusalém, esperem até que a promessa do Pai aconteça, eles obedeceram ao Senhor. Todo aquele que confia no Senhor, ele obedece ao Senhor. É preciso compreender que para alcançar a promessa, eu preciso passar pelos estágios. E o primeiro foi a confiança, e o segundo estágio é da obediência. Se eu creio nesse Deus que está falando, se eu creio na palavra e na promessa, eu preciso confiar, mas obedecer. Materializar a minha confiança através da obediência. Os apóstolos esperaram. E porque eles esperaram, eles puderam ver a manifestação de Deus, como está escrito em Atos no capítulo 2, quando da manifestação do Senhor na descida do Espírito Santo, que é Pentecostes, a gente sabe desse grande mover. Meus irmãos, mas uma outra coisa que eu preciso atentar: eu preciso ter confiança, eu preciso estar sujeito em obediência, como os apóstolos estiveram. Mas a Bíblia fala assim no versículo de número 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois. Essa promessa já foi dita o que aconteceria, né? O poder de Deus seria manifesto por meio do Espírito de Deus. Nós sabemos que no Antigo Testamento, o sacerdote
ele recebia a presença do Espírito de Deus para que através dele o Senhor falasse ao povo. Só que no Novo Testamento, na Nova Aliança, Jesus escolhe o lugar para ser morada chamado seu coração, meu coração, a minha vida, a sua vida. Deus escolhe o homem para fazer dele a sua habitação, a habitação do seu Espírito. Então, quando alguém crê no Senhor e o recebe como Senhor e seu Salvador, o Espírito de Deus ali começa a habitar na vida deste homem, desse ser humano. Mais especificamente, o que nós estamos vendo aqui, como está escrito no versículo de número 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que este é o tempo que restaures o reino de Israel? Os apóstolos estavam pensando sobre a restauração de Jerusalém, do reino físico, quando na verdade o que Deus estava falando através está esse relato através de Lucas, Jesus estava dizendo para a gente que era um reino muito maior do que o reino terreno. Era o reino espiritual, o seu reino, o reino dos céus. Olha só que a Bíblia diz que respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E aí Jesus responde mais além do que o que eles perguntam. Eles dizem assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Meus amados irmãos, a primeira coisa que nós vimos, eu recapitulo com você, é a confiança. A segunda coisa, a obediência. Mas existe uma terceira coisa aqui importante. Para alcançar a promessa, eu preciso entender que existe uma finalidade. A promessa não tem nenhum tipo de intenção, senão algo muito claro e muito específico. Quando Deus promete alguma coisa, quando Cristo promete alguma coisa, ele tem uma intenção, ele tem um propósito muito bem definido. E o propósito do Senhor, ao prometer esse derramado Espírito de Deus, é exatamente capacitar a igreja, habilitar a igreja para poder falar em seu nome, para anunciar a palavra de salvação, para propagar o evangelho da paz, para levar as boas novas para o mundo. Somente por meio do Espírito de Deus, por meio do Espírito Santo, a igreja teria esse poder para poder alcançar as nações. Sem o poder do Espírito de Deus, não há como evangelizar, não há como levar as boas novas. Nós somente levamos as boas novas de Cristo porque somos impulsionados pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que e ser-me-eis testemunhas, serão minhas testemunhas. Ora, se você for analisar a palavra testemunha, que é esse terceiro ponto que eu quero convidar você que tem a confiança, que está sujeito a Deus em obediência, precisa também entender que você e eu somos testemunhas de Cristo. E ser testemunha de Cristo é você testemunhar daquilo que Ele tem feito em sua vida, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele promete, né? E de uma forma muito especial. A palavra testemunha significa mártires, que adaptado na nossa língua, a palavra é mártir, ou seja, alguém que está de fato disposto a dar a vida pela sua fé. Ser testemunha de Cristo não é só ser um propagador do Evangelho. É mais que isso. É alguém que, de tanto crer, ele empenha a sua vida nesta causa. A gente está vivendo um momento onde é uma moda ser evangélico. Mas na hora de sair para anunciar Jesus, para ir nas vielas, para ir nos morros, para ir nos lugares onde as pessoas são marginalizadas, excluídas, né, pela nossa sociedade, poucos são aqueles que se dispõem a fazer. Nós vivemos um momento onde as pessoas também não estão preocupadas em pregar o Evangelho de Cristo.
onde as pessoas sequer compreendem que estamos sujeitos, sim, a, de alguma forma, em algum momento, sermos inquiridos até a dizer se a gente vai querer ou não nos manter vivos, se a gente negar ou não a palavra, negar ou não a nossa fé. A gente está vendo, por exemplo, na China agora, né, onde há uma perseguição ferrenha aos cristãos. Nossos missionários estão, alguns sendo presos, outros mortos, por causa da palavra do Evangelho de Cristo. Você está preparado para isso, meu irmão? Será que nós estamos preparados para isso? Para nos tornarmos mártires? Para nos tornarmos testemunhos? Porque as pessoas só querem o lado bom. O lado bom, olha, estamos fazendo a obra, mas estamos prontos para morrer por essa causa? Esse é o terceiro ponto importante. Quando Jesus ele convida e ele promete à igreja e que ele derramaria do seu Espírito, o propósito é de que esta igreja seja então mártir. Meus irmãos, pensem comigo. Você está pronto mesmo? Ah, mas eu estou em confinamento. Tá bom. Em confinamento? Então você pode pregar o Evangelho de Cristo Jesus através das redes sociais, através do telefone. Mas não cesse, não canse, não tenha medo, anuncie Jesus. Vamos ver então o que mais temos aqui então na palavra. A Bíblia diz assim, ditas estas coisas, é interessante que ele fala que a gente vai ser testemunha, mas onde? Testemunha em Jerusalém. Jerusalém, no lugar onde eles estavam, no lugar que era o lugar onde Jesus estava fazendo a obra, né? Então, mas não só em Jerusalém. Está falando de além de Jerusalém, em Samaria, que fica ao norte de Jerusalém, e depois os confins da terra. Está falando de alcançar o mundo, não se limitar apenas a um território imediato, próximo. Eu preciso me preparar, como a Bíblia diz, para as nações da terra. Meu irmão, minha irmã, seja você alguém disponível para ser usado por Deus, para propagar o Evangelho de Cristo Jesus, onde Ele mandar. Amém? Então, estando eles com os olhos fitos, é interessante, olha, os olhos fitos, quando viram Jesus subindo, dois varões aparecem e dizem, olha, vocês estão olhando para esse Jesus que está subindo? Ele está subindo nessas nuvens, mas da mesma forma que você está vendo ele subir, ele vai descer também. Então não se preocupem. Ele tranquilizou, aqueles anjos tranquilizaram os apóstolos, dizendo que era uma próxima promessa, né? Era uma promessa ali da volta de Jesus Cristo. Essa tão aguardada volta de Cristo, esse tão aguardado momento onde nós teremos a oportunidade de ver Jesus face a face. Meus irmãos, nós esperamos por esse momento, o momento que Jesus vai voltar. Mas só vai conseguir ver Jesus e ter essa oportunidade aqueles que perseverarem até o fim. Aqueles que de fato estão dispostos a viver essa vida piedosa na terra e sabem que serão expostos à perseguição. Como está escrito, em especial, em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, no versículo 12. Se você puder ir comigo na palavra, dê uma olhadinha no que está escrito. Olha só. 2 Timóteo, pode ir lá em 2 Timóteo, eu vou esperar você. No capítulo de número 3, 2 Timóteo 3, no versículo de número 12, está escrito assim: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Está preparado para isso? Está preparado para ser perseguido? Está preparado para ser um mártir? Esse é o convite do Senhor. Mas para testemunhar de Cristo com ousadia, mesmo na perseguição, mesmo na prova, mesmo nos dias finais, somente com o poder do Espírito Santo em sua vida. Se você o tem, meu amado, não há por que temer. Basta confiar nesse Deus que você e eu temos. Confia no Senhor, ó Israel. Confia de todo o coração, porque esse Jesus que subiu, ele vai voltar e ele vai se encontrar comigo, ele vai se encontrar com você. E eu espero que quando ele venha, ele nos encontre fazendo a sua obra, testemunhando de Cristo.
quero lembrar do que nós falamos desde o começo, para a gente poder concluir. A primeira coisa, não saia de Jerusalém. Fique firme na presença do Senhor, espere a promessa. Olha, o Ministério da Saúde tem dito para nós não sairmos de casa, para evitar exposição. Então, você tem saído de casa? Meu irmão, vigia, viu? Fica em casa e espere a promessa, que virá um segundo comando para a gente poder voltar à nossa vida social. A segunda coisa, se você de fato crê na promessa, você está convicto dessa promessa, é preciso mais do que ouvir, é preciso confiar, mas é preciso obedecer. Obedeça. Não seja um filho rebelde. Obedeça. Obedeça a ordem do Pai, para que eu e você recebamos, alcancemos. E aí veio a promessa, nós vimos aqui, mas essa promessa veio para a igreja, para habilitar a igreja, para anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Então, meu irmão, esse poder de Deus que nós recebemos, ele tem finalidade, ele tem propósito. É para anunciar com ousadia, é para anunciar com intrepidez a sua palavra. E a terceira parte é exatamente onde a gente pode perceber que existe uma outra promessa. Os dois anjos disseram para os apóstolos, olha, esse Jesus que você viu subindo, ele vai descer. Da mesma forma que ele subiu, não tinha nuvens, ele vai descer assim também. Ele vai descer por entre as nuvens com poder e grande glória. E eu e você estaremos juntos naquele dia, aguardando a volta de Cristo Jesus. Mas persevere, continue firme, seja alguém que vai ajudar as pessoas que estão à sua volta, alguém que vai anunciar Jesus Cristo. Você é um jovem cheio de Deus, então compartilhe dessa palavra de poder para outras pessoas. Que o Senhor Jesus te abençoe, jovem. Que o Senhor Jesus te abençoe, adolescente. E que permaneçamos juntos, firmes, aguardando a promessa da vinda do Senhor. Um forte abraço e até a próxima. Nos acompanhe pelas redes sociais, através do YouTube, nosso canal do YouTube, União dos Jovens da Igreja Batista Sinai. E também acompanhe nossas lives. Fique atento a toda a nossa programação. Um forte abraço e que o Senhor te abençoe e te guarde. Até mais! Para encerrar esse momento de adoração, nós vamos louvar agora uma canção que fala muito ao meu coração. E eu vou fazer um dueto com meu pai, que é pastor lá em Florianópolis, Santa Catarina, onde ele mora. E eu espero muito que vocês também sejam tocados assim como nós também somos. Amém? Ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renueva-me, Senhor Jesus.
enviado, Senhor, porque tudo que há dentro de mim, coração, necessita mais de ti, necessita mais de ti. necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Ó Senhor Deus, que nós possamos ser renovados e transformados pelo Teu amor, Pai. Ó Deus, que nós possamos nesse momento de crise, ó Pai, estar cada vez mais apegados a Ti, ó Deus. Que nós possamos, Pai, sempre permanecer firme na Tua palavra, Deus. Que nós possamos estar atentos, ó Pai, ao que o Senhor nos diz. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai, estar com o coração aberto para Te sentir, Deus. Para que nós possamos mudar tudo que precisa ser mudado, ó Pai. Para que nós possamos jogar fora tudo que precisa ser jogado fora, Deus. Ó Pai, que nós possamos, Senhor, estar cada vez mais conectados contigo, ó Pai. E que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento, ó Pai, para tomar as decisões daqui para frente, ó Pai, nesses momentos de crise, Deus. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, cada pessoa que está assistindo esse culto, ó Pai. E que o Senhor possa estar entrando com providência nesse momento, ó Pai. Se for a cura, Pai, dê cura, ó Pai. Se for o conforto, dê o conforto, ó Pai. Ó Pai, mas que o Senhor nesse momento possa nos tomar em Teus braços, ó Pai. É a oração que nós Te fazemos. Em nome de Jesus.